Graças a Deus, irmãos conectados, Deus abençoe a todos. Graças a Deus, mais um dia, para a glória do eterno nosso Deus. Todos bem para a glória de Cristo? Amém. Amados, abre a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Amém? Antes de ler aqui o texto, a irmã Jaqueline, ela teve na igreja sexta-feira, não foi? Igreja muito simplesinha, até me chamou já para ir lá. Pessoas sinceras, eu de fato quero ir lá mesmo. As pessoas sinceras lá. Ela falou que uma senhorinha tomou a palavra, pediu para contar algo que o Senhor mostrou para ela. Ela estava com dificuldade de dormir. E ela encostou no sofá ali, cochilou um pouquinho e Deus deu um sonho para ela, uma visão na verdade. E essa visão que ela tinha, ela viu uma mulher em cima de um monte, com as mãos para o alto, clamando ao Senhor, mas clamando intensamente a Deus, e com a Bíblia nos seus pés. Ela estava de joelho, né, a Bíblia assim no seu joelho, e ela de mão estendida, a Bíblia aberta. E o Senhor falava para ela que é tempo da igreja se humilhar, que é tempo da igreja buscar a face dele, né? Cara no pó, de descer na olaria, porque Jesus está voltando. Aquela mulher ali representa a igreja clamando. Então ela está de mãos para o alto, clamando ao Senhor, e está com a palavra de Deus no seu joelho. Ela está de joelhos sobre a palavra, se rendendo à vontade de Deus, se rendendo à palavra do Senhor, né? Voltar às Escrituras. Pode abaixar aqui, não? Está saindo a voz aqui. Abaixar, voltar às Escrituras, né? E ter uma vida de consagração a Deus. Amém. Então isso é muito importante. Irmãos, ontem eu tive no culto de ação de graça na casa do irmão Almi, lá em Magé. Irmão Almi, há um tempo atrás, alguns meses atrás, esteve muito doente, indo ao hospital, fazendo vários exames, vários tratamentos, e não se sabia ao certo o que era. Irmão me defiando, a ponto do irmão me, em alguns momentos, achar que ia partir. E quando foi ontem, ele contando o testemunho, ele orando a Deus, ele falou: Senhor, me mostra o que está acontecendo. Estou caminhando, estou lendo a Bíblia, estou orando, me mostra o que está acontecendo. Ele até falou assim: para que eu fui pedir a Deus para me mostrar? E ele falou que teve uma visão, Deus deu uma visão a ele, do corpo dele em cima de uma mesa, e uma entidade guerreando ali, dizendo que ia levar ele. Então assim, o irmão estava indo no hospital, fazendo vários exames, vários tratamentos, e o tempo todo aquela enfermidade era espiritual. E ele falou que quando viu aquilo, ele ficou com medo, que era nítido que aquela entidade ali estava ali guerreando para levar a vida dele. Irmãos, uma pessoa que está na igreja, que está orando, que está lendo a Bíblia. Então, se ele está orando, se ele está lendo a Bíblia, até eu trouxe ontem na mensagem ali, em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo, né? A altura, a profundidade, o presente por vir, a tribulação, falando exatamente da vida do irmão Almi, né? A fidelidade dele, mesmo ali abatido, mesmo às vezes muito magro, caminhando, indo ali. Mas o que estava faltando ali? Ele falou que depois que aconteceu isso, ele ficou com receio, com medo, mas depois ele foi tomado assim de uma... Ele falou que deu um brado na casa dele, uma autoridade, ele deu um brado, falou: chega,
Ele falou: olha, demônio, fala para você uma coisa, se o Senhor tiver que me recolher, Ele vai me recolher por Ele, não por você. Não vai ser você, tu não tem poder sobre a minha vida. Ele falou que deu um brado mesmo, mas um brado na casa dele, que no outro dia, irmãos, ele acordou bom. No outro dia ele acordou bom. E eu tenho, sido abordado, irmãos que entram em contato, irmãos que, a irmã Sene, quanto tempo que eu não vejo a irmã Sene, Deus abençoe, minha irmã. E aí o que acontece? Pessoas com enfermidade, pastor, fui no médico, eu fiz exame, eu não sei o que é, e eu tenho percebido nas pessoas o que? Desespero. Eu tenho percebido desespero e em alguns casos até um certo desequilíbrio, que eu vou morrer, que eu vou partir, eu estou desesperado, eu estou desesperada, tanto varões quanto varoas. Aí a pessoa diz para mim exatamente: eu estou lendo Bíblia, eu estou buscando, eu não perco uma live, eu não perco um culto, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu acredito que com os textos que nós vamos ler aqui, não vai dar para ler todos, mas alguns, a gente consegue perceber o que está faltando na vida da igreja. A gente começa a ler aqui no capítulo 4 de Êxodo. Vamos ler aqui. Podemos? Versículo 1. Queria que a igreja prestasse bastante atenção, que eu creio muito no poder de Deus para curar. Ele diz assim, olha: então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Cobra na Bíblia, serpente, é o que? Satanás. Amém? Então o Senhor está chamando Moisés para uma missão. Essa missão é resgatar o povo no Egito. E Moisés está falando: quando eu chegar lá, eles não vão crer no que eu vou falar. Eles não vão crer que eu vi o Senhor. Eles não vão crer que eu tive um encontro com o Senhor. Ou seja, ele está dizendo: não adianta eu chegar lá e falar para o Egito: vou livrar vocês porque o Senhor apareceu para mim. Não vai adiantar. Aí o Senhor fala: o que tu tem na tua mão? Uma vara. E nós sabemos que no original é um cajado. Cajado na Bíblia é o que? Autoridade. O que você tem na tua mão? Uma vara, um cajado. Lança na terra. E ele lançou, ela virou um serpente. Por que o Senhor falou para ele lançar o cajado na terra e ela virou a serpente? Porque o Senhor quis mostrar para ele que aquele cajado não podia ser um enfeite. Aquilo não era um enfeite. Aquilo não era para Moisés ficar se apoiando no chão. Não. Aquilo era demonstração de que ele tinha autoridade. E quando ela vira uma serpente, ele começa a fugir da serpente. Ou seja, muitas pessoas que já receberam a autoridade de Deus para desfazer as obras do diabo, para viver milagres e maravilhas, em vez de usar a autoridade contra Satanás, elas estão fugindo do diabo. Eu tive um sonho ruim, o diabo me prendeu na cama, eu vi um vulto, eu estou com medo, irmão, ora por mim, o diabo está me atacando. Eles começam a fugir do diabo, como Moisés começou a fugir. E aí o Senhor lhe dá uma ordem para Moisés. Vou ler o versículo 3 de novo. Ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Moisés pegou a cobra aonde? Pela cauda. Você foi militar, não foi? Se pega uma cobra pela cauda, você pode até puxar ela, você tem que puxar ela e jogar. Ou você tem que ter um pedaço de madeira para você pegar pela cauda e com a madeira você travar a cabeça. Porque se você pegar uma cobra pela cauda, ela vai virar e ela vai te picar. Então não se pega uma cobra pela cauda.
Mas o Senhor, Ele falou para Moisés pegar pela cauda, que Ele está falando, quando você exercer autoridade, você vai neutralizar totalmente a ação de Satanás. Essa autoridade que eu te dei não foi para você fugir do diabo, mas foi para você enfrentar ele, foi para você bater de frente com ele. Eu te dou autoridade, e quando ele pega pela cauda, novamente vai virar um cajado, ou seja, você vai saber que você tem autoridade sobre as trevas no momento que você lançar a mão, no momento que você guerrear, no momento que você bater de frente, você vai ver a autoridade na sua mão. Foi o que eu vi na vida do irmão Almir. Quando ele pediu o Senhor para mostrar o que é, ele falou que fez um propósito com o Senhor, e Deus mostrou o que é. A princípio ele teve medo, a mesma reação de Moisés. Eu fiquei pensando isso em casa ontem. A mesma reação de Moisés, quando Deus mostrou que era a serpente, era uma entidade querendo levá-lo. A princípio ele teve medo, depois ele usou o que? A autoridade. Ele deu um brado na casa dele, ele não falou que depois desse brado aí, ele está lá perfeito, para a glória do Eterno. Ele usou a autoridade. Mas aonde que o diabo, muitas das vezes a pessoa, ela exerce autoridade, mas aonde que o diabo se cria na vida dessas pessoas que começa usando a autoridade, mas depois recua? Vamos no capítulo 7 de Êxodo. Amém? Capítulo 7, deixa eu pegar aqui o versículo. Versículo 10. Presta bem atenção. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó. Nós sabemos que a vara não era de Arão, a vara era de quem? De Moisés. Moisés dava para Arão e Arão jogava. Essa vara aqui é a mesma vara que Moisés lançou lá no chão e virou serpente, e o Senhor mandou pegar pela cauda, ela virou cajado. Amém? Presta bem atenção. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou seus sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente. Já entenderam? A pessoa, ela exerce poder e autoridade, não é isso? Satanás, ele vem e faz o mesmo. O que o crente faz? Ele recua. Ou seja, o crente exerce poder, exerce autoridade, ele clama, ele ora, ele repreende, ele bate de frente, no outro dia ele amanhece pior. Está com mais dor, está com mais febre, está com mais problema. Quando o Senhor, ele manda Moisés para falar para Faraó, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo, e Faraó diz que não houve um Deus de escravos. O que Faraó faz com o povo? Ele aumenta a carga, mas o fato dele ter aumentado a carga impediu o Senhor de tirar o povo? Não. O problema do crente é esse: quando ele vai exercer autoridade, que Deus começa o processo do êxodo dele, da libertação, da cura, da transformação, de sair daquele estado de aprisionamento que está, de enfermidade para o de cura, a tendência do diabo é aumentar a carga, a tendência do diabo é tornar mais difícil. Aí o que o crente faz? Ele se afiança na autoridade do diabo e recua, e abre mão da autoridade de Deus, que é maior do que a autoridade de Satanás. Ah, piorou, eu pedi oração, piorou, minha situação está mais difícil, eu estou com mais dor, Deus esqueceu de mim, eu vou morrer, não tem jeito. É o diabo intimidando, é o diabo trabalhando para minar a fé.
para fazer com que você não creia, ou pior, que você aceite aquela condição, que você aceite aquela situação. E aí entenda bem, virou cobra, poder, que eu estou mostrando a autoridade que Deus me deu. O diabo vem e fala, mas eu tenho autoridade também, o que é que eu faço? Ele fez uma, eu fiz o dobro. Mas aí o que que acontece? Versículo 12: porque cada um lançou a sua vara, tornando-se em serpente. Quero fazer uma pergunta: Satanás manifestou o poder dele aqui, sim ou não? Sim. Manifestou, porque o diabo também tem poder. Nós não estamos aqui exaltando o diabo, mas ele também tem poder, só que o poder dele fica obsoleto perto do poder de Deus. Amém? E olha aqui, porque cada um lançou a sua vara e tornou-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Satanás se manifestou, aparentemente com poder dobrado, mas o Senhor foi lá e desfez a obra de Satanás. A serpente, a qual virou o cajado de Arão, engoliu as serpentes que virou o cajado de James e Jambres, que eram os magos lá de Faraó. Porém o coração de Faraó se endureceu e não se ouviu como o Senhor tinha dito. Então você observa que o Senhor lhe dá autoridade para Moisés no capítulo 4, e no capítulo 7 Satanás tenta frustrar essa autoridade. Satanás ele tenta amedrontar. E você está entendendo? Agora imagina só, irmão Henrique, você vai lá, está em casa, Deus te dá uma missão, manda você pegar um cajado, esse cajado vira serpente, pega pela cauda, ele vira um cajado de novo. Estou te dando autoridade sobre Satanás. Amém? Serpente, estou te dando autoridade sobre Satanás. Quem está te dando autoridade sou eu. Aí você vai no lugar que o Senhor te enviou. Quando chega lá, quem é você? Eu sou enviado de Deus. Aqui, ó, você joga o cajado e vira serpente. Os camaradas vão lá, joga 2 cajados e vira serpente também. Se tu não tiver um equilíbrio espiritual muito grande, tu corre. Você corre. Se você não tiver um equilíbrio, se você não tiver a fé muito sólida na palavra de Deus, a tendência é você esmorecer. Porque Deus te deu um cajado que vira uma cobra. O teu inimigo faz com que o cajado dele vire 2 cobras. Aparentemente ele está exercendo mais poder do que você. Aparentemente ele está exercendo mais autoridade do que você. Mas o fato dele ser em maior quantidade não quer dizer que ele é mais poderoso. Amém? Não quer dizer que ele é mais poderoso. Então o Senhor, ele não operou o livramento do povo que estava escravo no Egito de uma vez só. Teve etapas. E cada etapa dessa, a fé do povo foi provada. Foi ou não foi? Até que o Senhor concretizou a obra. Mas o que eu quero frisar aqui é que a autoridade que é dada a mim e que é dada a você, Satanás, de alguma maneira, ele vai tentar fazer com que eu e você não use essa autoridade. E uma das formas de eu não usar essa autoridade, de você não usar essa autoridade, é dar o caso como perdido. É olhar a situação como ela não tem jeito. Como algumas pessoas já entram em contato comigo dizendo: Senhor, eu estou conformado, eu sei que o Senhor vai me levar. Será que o Senhor quer levar? Aí Ele vai levar você, vai deixar você sofrendo numa cama, vai deixar você dando mau testemunho para os teus parentes, para todo mundo que te vê como um crente, como um servo do Senhor, está ali defiando, está ali morrendo, está ali, é Deus que quer fazer isso. Não, Deus ele quer levar, ele acabou, ele pega a veia do meu coração, que ele para meu coração, acabou, me levou. Mas o diabo, ele quer colocar na cabeça das pessoas que eles são perdedores. E a Bíblia não nos coloca como perdedores, ela nos coloca como mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores pelo aquele que nos chamou. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A autoridade foi dada e Satanás tentou intimidar. A autoridade que você tem não é nada perto da minha, olha só, 2 serpentes. Mas vai lá e engole. Eu não sei, irmãos, qual é a luta de cada um, qual é a adversidade de cada um, mas eu sei que a palavra fala que foi dada a Moisés, mas o poder também foi dado a Elias, ela foi dada a Eliseu, ela foi dada a tantos homens, ela foi dada a Davi.
Davi não venceu Golias porque ele era valente. Davi venceu Golias porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. E Golias, ele era sim uma situação impossível. Golias era uma situação impossível. A Bíblia ela deixa clara que Davi não era um soldado. Davi não era um soldado. Davi era um pastor de ovelhas. Soldado eram seus irmãos. Tanto que quando Davi vai levar comida para os seus irmãos, o que os irmãos dele falam para ele? O que você veio fazer aqui? Eu conheço a sua presunção e a maldade do teu coração, tu veio aqui só para ver a guerra. E Davi tinha ido para fazer o quê? Tinha ido para dar comida. E Davi vê o exército, os soldados, os homens de guerra, os homens de batalhas, todo mundo recuado e com medo. E Davi fala: por que esses homens estão recuados e estão com medo? Ah não, por causa de Golias. Quando ele fala: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Olha a visão de Davi. Davi ele não fala assim: olha, quem é esse incircunciso que afronta o exército de Israel? Ele não fala isso. Quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Que exército Davi estava vendo? Aquele exército que estava recuado ou o exército de Deus? O exército de Deus. Davi ele está vendo exatamente o que Eliseu está vendo e pede o Senhor para abrir os olhos de Geazi para que ele veja. Quando eles estão cercados e Geazi fica com medo e fala: vamos perecer, vamos morrer. E Eliseu fala: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E o queixo de Geazi cai e ele fala: Eliseu, eu estou vendo carros e cavalos de fogo em maior quantidade do que eles, ou seja, o tamanho de Golias, a bravura de Golias, a quem Golias já havia derrotado, amedrontou o exército de Israel. Só que o exército de Israel se esqueceu que o exército do Deus vivo estava com eles. E quando você se esquece de quem está com você, você não tem mais visão espiritual. Quando você se esquece do poder de Deus, da ação de Deus, quando você começa a olhar para o físico, quando você começa a olhar para o natural, você perdeu a visão espiritual, você vai perder a batalha, porque vai entrar o medo. Porque fisicamente falando, as lutas são maiores. Fisicamente falando, as adversidades são maiores. Fisicamente falando, as enfermidades são maiores. Mas espiritualmente falando, elas somem. Espiritualmente falando, elas não são nada perto de Deus. Então quando eles olharam para Golias, para o tamanho do guerreiro, para o tamanho do gigante, eles perderam a visão espiritual. Mas quando Davi chega, que ele vê Golias, mas ele vê o exército do Deus vivo, ele fala: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Não é o exército que estava com medo, é o exército de anjos e arcanjos que estava ali pronto para guerrear com eles, mas o medo deles não permitia eles ver. O medo de muito crente não tem permitido ele ver o poder de Deus, não tem permitido ele ver a ação do Espírito Santo, não tem permitido ele ver que o Senhor já enviou a vitória. E eles não estavam vendo os anjos do Senhor, o exército de Deus, mas Davi estava vendo. Tanto que Davi ele fala: tu vens com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Havia um exército ali e havia um Senhor à frente, a qual Davi estava vendo, mas aquele povo, por causa do medo, não estava vendo. Tem gente, irmã Jaqueline, que por causa do medo não está vendo a cura. Tem gente que por conta do medo não está usando a autoridade, porque Satanás ele sabe como colocar medo. E quando é que eu passo a ter medo? Quando eu paro de olhar para Deus, quando eu paro de olhar para tudo que Deus fez na Escritura, tudo que Ele operou. Quando eu olho para as circunstâncias, o medo vai tomar conta de mim. Por isso que a visão do servo não pode ser uma visão física, ele tem que ser uma visão espiritual. Por isso que se a nossa vida for de fé em fé, ela vai ser de glória em glória. Os problemas vão surgir, o diabo ele vai se levantar, e o diabo nunca vai se levantar como algo pequeno.
Porque o diabo sempre vai se levantar na intenção de intimidar. Irmã Maria quer falar alguma coisa? A irmã levantou a mão. Só que a irmã tem que vir falar aqui, para poder ouvir aqui o microfone pegar. Se a irmã conseguir sentar aqui atrás, a irmã consegue. Senta aqui. Então, de vez em quando, né, quando eu estou lá na cozinha da igreja, às vezes eu entro, estou normal, entro na cozinha, aí, de repente, eu sinto um arrepio muito grande, uma presença de uma coisa que não é boa, né? E essa última vez que eu tive, né, foi muito forte na mesma hora, foi na minha cabeça encolheu de uma tal forma, né, que encolheu, é horrível a sensação que dá, né, o couro cabeludo, né, encolheu tudinho. E aí me deu aquele medo, né, porque a gente sente, né, outras vezes, aquela sensação de medo. Mas aí eu pensei, não, Deus é maior, né, que está comigo. E a minha irmã, ela morreu naquela cozinha, né, porque ela foi fazer um serviço lá com o pedreiro, subiu, tinha um poço artesiano, que era uma caixinha assim, de concreto, mais ou menos 70 centímetros, ela subiu ali e caiu, né, ali bateu com o rosto, perdeu todo o sangue, foi para o hospital, ficou com morte cerebral, ficou acho que 2 dias no hospital, depois veio a falecer. E aí essa presença, né, veio, né, mas já tinha acontecido outras vezes, mas só na cozinha. Só que ali o senhor falou, aí veio isso na minha cabeça. E aí, aí eu comecei a repreender, né? E aí eu orando, aí conforme eu fui orando, aquilo foi diminuindo. Aí eu fui para a parte da igreja, né? E comecei a orar assim, com autoridade, bem alto, né? E aquilo assim me deu mais força, eu comecei a orar e repreender, né? E aí sumiu. Eu pensei comigo, eu não tenho medo, o Senhor está comigo, o Senhor é maior, né? Então eu perdi o medo, comecei a orar e sumiu, né? Eu voltei para a cozinha novamente, fiquei lá, né, na cozinha e tal, e não aconteceu. Mas, assim, anterior a esse, de vez em quando acontece, não é com frequência. Sim. Aí o que eu estava pensando? Por que só na cozinha? Por que não acontece isso na parte da... Eu faço, eu também pensei. Né? Foi ali que houve o problema da sua irmã, o diabo fala, vou tentar intimidá-la ali, como eu levei a irmã dela ali, eu vou levar ela ali também. Você está entendendo? E aí o que acontece? Ali está sendo resgatado almas. O nome do Senhor está sendo glorificado. A irmã tem sido um instrumento. O diabo tenta te intimidar ali onde aconteceu o problema. Sim. Né? Então ali não acontece. Pode ser isso aí, mas ali não acontece. Então ali claro que assim, eu estou sempre orando, né? Entregando aquele lugar ao Senhor, né? Falando que aquilo ali é de Deus, consagro o local a Deus e tudo, mas ali dentro não acontece. Só vai na cozinha, só é por esse motivo. que acontece. Eu venho orar aqui 6 horas da manhã, né? Eu já tive aqui, senti opressão maligna aqui tentando impedir a oração. Então acontece sim, mas ali é para intimidar a irmã por conta desse trauma que aconteceu relacionado à irmã, né? Mas a irmã ali sentiu aquele medo na hora, mas depois não, eu vou orar, a autoridade. A princípio é comum, né, da gente ter aquele que a gente sentia inicialmente na parte humana, a gente sentia aquele medo. Mas depois, em seguida, você fala, não, Deus me deu autoridade. O medo, ele é normal, é humano. Só que você não vai permanecer. Não, vê aquele medo, aquela coisa, aquele barulho, aquele vulto, ouvir aquele demônio, você vai ter aquilo ali, mas nossa, não, o Senhor me deu autoridade, eu vou bater de frente. E aí você vai ver que o Espírito, ele vai te encorajando à medida que você se posiciona. O Espírito, ele só vai te encorajar quando você se posicionar. Se você cobrir a cabeça, ficar com medo, acender a luz, porque se eu acender que eu estou com medo, o teu posicionamento não é um posicionamento de quem quer lutar, de quem quer ter uma experiência com Deus. Aí deu aquele medo, não deu medo, mas o Senhor está comigo. Eu sou lavado e remido no sangue de Cristo. Deus me deu autoridade. Ontem eu estava pensando nisso na cama, né? Sobre isso. Eu nem sabia que os textos seriam esses, mas pensando no que o irmão me falou. E eu tive um sonho, eu dormi e eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num prédio e alguém me chamava e falava assim, ó, tem um buraco no telhado, eu acho que alguém caiu lá, tá vendo? E era alto, acho que alguém caiu lá.
E a gente tentava descer para ver naquele buraco se realmente tinha uma pessoa caída ali dentro. E eu olhava assim e falava, parece que tem, mas não dá para ver direito. Eu vou descer lá. E eu entrava por esse buraco. Quando eu entrava por esse buraco se transformava numa porta. E eu entrava. E quando eu entrava nesse lugar que era uma porta, eu via muitas outras portas, que elas iam se fechando, como se eu tivesse caído numa armadilha. Aquilo se fechava rápido, as portas fechavam e não tinha saída. E não tinha saída e tinha aquela gargalhada, tipo assim, você não tem como sair daí. Você não tem como sair daí. E eu via que as pessoas que estavam comigo, ficaram do lado de fora, elas gritavam, né? Que a porta abre em nome de Jesus, abre essa porta em nome de... As portas não abriam. E eu olhando aquilo ali, eu falo, não, Senhor, eu vim aqui para socorrer uma vida. E eu ficava aqui, e quando eu via que não tinha saída, eu começava a ser tomado de medo. Olha, Deus me dando sonho para falar da aula de hoje. E começava a me dar medo. E eu começava a mandar a porta abrir, mas com uma certa timidez. Abre em nome de Jesus, e a porta não abria. E eu ia para outra porta, abre em nome de Jesus, a porta não abria. E aquilo falava assim, olha, agora tu não vai sair mais daí. E eu ia para a porta, daqui a pouco eu falava assim, desse jeito, o que eu estou fazendo? É claro que essa porta vai se abrir. Satanás, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que essa porta vai abrir agora. A porta chega a bater assim, ó, mas com uma autoridade fora do comum, a porta se abria. E quando a porta se abria, eu via a pessoa que tinha caído, e eu pegava e tirava a pessoa dali, e eu saía dali também. E eu levantei hoje e falei, o que o Senhor quer da igreja é autoridade. Pastor, eu estou orando, pastor, eu estou lendo Bíblia, mas eu não sei o que está acontecendo, porque mesmo eu orando, eu lendo a Bíblia, as coisas não mudam. Não muda porque não está sendo exercido a autoridade. Vem a luta, vem a adversidade, no momento que começa a clamar, no momento que começa a orar, Satanás ele bate de frente, ele cria resistência, e ele vai criar resistência, porque a Bíblia diz assim, olha, sujeitai-vos portanto a Deus, resistir ao diabo. Estica a mão aí. Aqui, ó, faz força. Ó, ele está resistindo? Aqui, ó, tá vendo? O diabo está resistindo, você tem que empurrar ele. A Bíblia está dizendo, não eu, que ele vai criar resistência. E qual é o problema? O problema é que é na menor resistência do diabo, o crente recua, o crente se entrega, o crente, escuta o que eu estou falando, irmãos, eu estou vendo crentes em desespero, homens e mulheres, no plural, não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 10 irmãs, é muito mais irmãos, é de dúzias. Pastor Wellington é testemunho, os outros pastores também que estão recebendo, desespero, eu vou morrer, não sei como é que eu vou fazer, irmão, a porta não se abre, eu não sei como é que eu vou pagar minha conta, o meu filho, a minha filha, mas é um desespero, já assim, é uma voz de derrota. E o que está acontecendo ali? É o diabo criando o quê? Resistência. O diabo ele vai criar resistência para ver se você recua. O povo avança, festeja, comemora, saímos do Egito, legal. Mais à frente eles se deparam com algo enorme. Eles se deparam com um obstáculo gigantesco, que aos olhos humanos era impossível resolver. Não tinha como resolver aquele problema humanamente falando. Qual foi o problema que o povo se deparou? O mar. Irmão, não tinha como. Aí eu fico me perguntando, as pessoas perguntam, por que o mar? Tinha outros caminhos para sair do Egito. Por que o Senhor escolheu o caminho do mar? Por que o Senhor escolheu o mar difícil? Por que o Senhor escolheu o impossível? Foi para mostrar para aquele povo que Ele é o Deus do impossível.
Foi para isso que Deus escolheu. Mas o povo não olhou dessa maneira. O povo olhou de que maneira? O Senhor nos trouxe aqui para nós morrermos aqui. Lá no Egito tínhamos cova. Não, o Senhor não levou o povo para eles morrer ali. O Senhor levou eles por ali para mostrar, olha, vai se levantar muitas lutas, vai se levantar muita dificuldade, mas logo no início eu estou mostrando a maior delas, para mostrar que eu sou o Deus do impossível. Quando se levantar os amorreus, os perezeus, os jebuseus, os gigazeus lá na frente, vocês vão se lembrar de que eu operei o impossível aqui. E que do jeito que eu dei vitória aqui, eu vou dar vitória lá. Então muitas das vezes a pessoa fala assim, eu não sei porque está se levantando isso, eu não sei porque está acontecendo isso comigo. É porque tu vai enfrentar coisas lá na frente e Deus está mostrando que o Deus do impossível está na tua vida. Mas quando o povo vê o impossível na frente deles, é tão bonito a gente cantar, o Deus do impossível, né? Não desistiu de mim. É lindo cantar, é lindo. A palavra de poder saiu do seu trono, ordenando toda a criação. Haja luz, houve luz, aí vem o coro. O mar se abriu, Israel passou, o surdo ouviu, o cego enxergou. Tudo isso na palavra dos... É lindo. Mas quando acontece, quando vem sobre as nossas vidas, o medo, o pânico, veio sobre a sua vida. Tantos testemunhos nós ouvimos, é tão lindo, não é lindo ouvir um testemunho? Como do irmão Almir ontem, é lindo ouvir o testemunho, ver nosso irmão de pé, comemorando mais um ano de vida, é coisa linda. Só que quando acontece com você, chegou a hora do teu testemunho. Às vezes o meu testemunho não vai alcançar o teu parente, porque o teu parente não convive comigo, ele convive com você. Aí é necessário que o teu testemunho seja visto por eles. E aí o que acontece? Recua. Se houve um mar diante de mim, e a minha vida é direcionada pelo Senhor, porque a palavra diz que quando Deus tirou o povo do Egito, a palavra é clara, o Senhor ia na frente guiando o seu povo. Então o Senhor guiou o povo para o mar. O Senhor guiou o povo para a dificuldade. O Senhor guiou o povo para o impossível. Sim, Ele guiou o povo para a dificuldade, Ele guiou o povo para o impossível, para que Ele pudesse realizar o impossível na vida do povo. E o que aconteceu? Olha o que Deus fez. Quando o mar se abriu, e as nações souberam disso, e o povo de Deus ia avançando, o rei das nações falava assim, olha, das outras nações, vem avançando o povo cujo Deus deles abriu o mar vermelho. Esse povo passará por nós como se fôssemos um, porque o Deus deles é o grande Deus, que abriu o mar vermelho e dissipou todo o exército de Faraó. O testemunho fazia com que os inimigos tremessem. Então o crente, ele não está exercitando a fé dele. O crente está olhando para a circunstância, ele está olhando para a dificuldade, o povo olhou para o mar. Vamos morrer aqui, nem cova nós temos. O Senhor nos trouxe para nos envergonhar perante Faraó e seu exército. O povo murmurou. E é exatamente o que está acontecendo. Agora eu vou morrer, eu estou com falta de ar, eu estou com dor. Eu já falei, meu marido não entende, minha esposa não entende, porque você está assim, tu é crente. Mas eu já falei, eu vou morrer mesmo, já conversei com meus filhos, já conversei com as minhas filhas, já conversei com meu marido, conversei com a minha esposa, não tem jeito. O crente se entregando. Irmão, tu só vai morrer quando o papai do céu apertar o enter lá em cima. Se ele não apertar o enter, tu não vai morrer. Há uma obra a realizar, há grandes coisas a serem feitas, estamos no fim, Jesus está voltando, mas há muitas pessoas a ver o meu, o seu, o nosso testemunho. Mas aí, irmãos, devido ao tamanho da luta, devido ao tamanho da dificuldade, que foi maior do que o cajado virar cobra 2 vezes, o cajado de James e Jambre virar cobra, os magos de Faraó, foi fichinha perto do mar. Nesse caso, até Moisés rateou. Até Moisés rateou. Moisés, aí ó, o povo queria fazer o que com Moisés? E aí Moisés vai clamar desesperado a Deus.
Prestou atenção na resposta? O que fala em Jeremias 33:3? Alguém sabe? Clama a mim e responder-te-ei. Então é claro, é notório que o Senhor se agrada quando nós clamamos a Ele, não é ou não é? Então, se o Senhor está falando para clamar a Ele, e é notório que Deus se agrade disso, por que o Senhor contraria Moisés? Por que tu clamas a mim? Mas o Senhor não falou por que tu clamas a mim. O Senhor deu uma bronca. Por que tu clamas a mim? Toca nessas águas. Moisés estava clamando por algo que o Senhor já havia dado. Desde o momento que eu falei para você tirar o meu povo, e eu te dei a autoridade, o cajado, eu estou dizendo para você que as dificuldades vão se levantar, mas que toda e qualquer dificuldade que se colocar no caminho, a autoridade que eu derramei sobre você jogará por terra. É isso. Por que tu clamas a mim? Toca nessas águas. E ao tocar, o impossível aconteceu. Tem gente clamando por algo que o Senhor já deu, clamando por algo que o Senhor já derramou. Mas a questão também não é o clamar, é a forma que clama. Você vê que Moisés, quando ele vai diante do Senhor, ele vai com medo, ele vai com dúvida. E fé, irmãos, a gente pode resumir a fé em ausência total de dúvida. Aonde há dúvida, não há fé. A dúvida faz você perder a direção. Vamos falar um pouquinho de dúvida. Existia uma criança que com 6 meses no ventre de sua mãe, quando ela percebeu Jesus com 3 meses no ventre de Maria, essa criança salta de alegria no ventre. Que criança foi essa? Então você concorda comigo que João Batista reconheceu Jesus aos 6 meses de idade? Sim ou não? E a sua mãe dá um brado: salve a agraciada, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. Eles eram primos. Então você concorda também que João Batista ele cresceu ouvindo falar do que Deus operara na vida de Maria, na vida de José, ok? Jesus com 12 anos ensinando no templo, isso também deve ter chegado aos ouvidos de João Batista, correto? No capítulo 3 de Mateus, no verso 5, na verdade no capítulo 3, apareceu no deserto da Judéia João Batista pregando, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. No capítulo 3 de Mateus, no verso 5, diz: e veio ter com ele Jerusalém, Judéia e todas as cidades adjacentes ao Jordão, e era por ele batizado, confessando os seus pecados. Avançando no capítulo 3, no verso 13, veio Jesus ter com ele, e João Batista diz: eu careço de a ti e tu vens a mim? Eu careço de a ti e tu vens a mim? Jesus fala: deixa estar, porque assim é necessário que se cumpra. E a palavra fala que João Batista batiza Jesus, e ao sair da água, está escrito assim: vejo os céus abertos, e o Espírito Santo vindo sobre ele em forma de pomba. O texto não está escrito assim: vi o céu aberto, o Espírito Santo vindo sobre mim em forma de pomba. Não, está dizendo: vejo os céus abertos e o Espírito Santo vindo sobre ele em forma de pomba. Quem está vendo o céu aberto? Jesus ou João? João. Vejo os céus abertos, o Espírito vindo sobre ele. Então João Batista viu o Espírito vindo sobre Cristo, e uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado. Não é isso? Não, está escrito: este é o meu filho amado. Então quem está ouvindo é João. Se fosse Jesus: tu és o meu filho amado, como no capítulo 17 de Mateus, no Monte da Transfiguração, o Senhor fala: tu és o meu filho amado. Mas nesse capítulo 3, quando Jesus é batizado, fala: este é o meu filho amado. Então João está ouvindo do Pai que Cristo é o Filho. João está vendo o Espírito vindo sobre ele. Quando o discípulo de João tenta criar uma contenda no coração de João, dizendo assim: olha, aquele a qual você batizou está do outro lado batizando também, você te copiando, querendo criar uma contenda, João fala assim: ó, eu não sou o noivo,
Ele usa a expressão noivo. Ele sabia que Cristo era o noivo e que a igreja é a noiva do Cordeiro. Eu não sou noivo, mas o amigo do noivo se alegra com a alegria do noivo. Ele fala que Cristo é o noivo. Glória a Jesus. O próprio João Batista também diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia que Jesus era o Cordeiro Pascual. Então havia dúvidas para João de que Jesus era o Cristo. Mas por que João não tinha dúvida? Porque estava tudo bem. Estava tudo uma maravilha. Quando está tudo uma maravilha, quando o teu dinheiro está na conta, quando você está empregado, quando você tem saúde, quando tudo está uma maravilha, Jesus é o meu Senhor, glória a Deus, Senhor, minha fé está inabalável. O problema é quando vem a luta, o problema é quando vem a dor, o problema é quando vem a adversidade, o problema é quando vem a perseguição, é quando vem a tribulação, é quando vem a afronta. É aí que a tua fé tem que aparecer. E quando João foi jogado no cárcere, no primeiro dia, tranquilo, meu primo vai vir aí. Primo veio? Não. Segundo dia, meu primo vai vir. Primo veio. No 10º dia, cadê meu primo? No 20º dia, cadê meu primo? 30º dia, cadê meu primo, Jesus? Cadê o Cristo? Ih, rapaz, eu acho que eu me enganei. Os discípulos vão lá: João, como é que você está? Não estou muito legal não, mas faz favor para mim. Vai lá em Jesus, pergunta se ele é o Cristo ou havemos de esperar outro. O que entrou no coração de João Batista? Dúvida. Mas a dúvida dele veio quando estava tudo bem ou veio na dificuldade? E aonde que o diabo coloca a dúvida no teu coração? Não é na dor? Não é na luta? O Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou. Irmão, quanto maior a dor, maior tem que ser a fé. Quanto maior a luta, quanto maior a adversidade, maior tem que ser a confiança. Sei quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. Quando João entra em dúvida, ele perde a cabeça. Irmãos, a cabeça se desligou do corpo. Quem é o cabeça? Quem é o corpo? Você. Quando entra a dúvida, você é desligado do cabeça. O cabeça é desligado do corpo. João Batista perde a direção. O que o diabo quer é que eu e você venhamos perder a direção. A gente vem olhar para a dor, a gente vem olhar para a luta. O Senhor não falou. Ele não falou em momento nenhum: tu vai se converter e não vai ter mais dor. Ele não falou isso. Tu vai se converter e não vai ficar mais doente. Tu vai se converter, o diabo não vai se levantar. Pelo contrário, ele falou: o diabo vai se levantar, mas vai cair. Para que o Senhor nos daria poder sobre as enfermidades, se não tivesse mais enfermidade? Elas vão vir, mas eu vou exercer a minha fé. Claro, dentro daquilo que eu posso fazer, dentro daquilo que o homem pode fazer, amém? Deus vai agir naquilo que o homem não pode fazer. Ó, não tem mais jeito, não tem mais cura. Outra coisa eu vou falar para os irmãos: olha só, está enfermo, vai no hospital, faz exame, de tudo, o exame não dá nada. Aquela enfermidade é o quê? Acabou, irmão. Acabou. Joelho no chão, cara no pó, bate de frente. Satanás, olha só, o negócio é o seguinte: foi feito o exame, não é físico, o médico não descobre, mas eu não estou maluco, eu estou sentindo os sintomas. Então é nítido que tu quer me matar. Irmãos, está faltando Elias nas ruas, irmãos. Está faltando Elias nas ruas, entendeu? Clama mais alto, o teu Deus deve estar dormindo, não é isso? Elias, ele entra dentro da casa de Acabe que queria matar ele. Ele desafia o Deus de Acabe. Na especialidade, Baal era Deus do fogo. O Carmelo era a casa de Baal. E ele vai lá, e quando os profetas começam a clamar, ele zomba. Ó, vocês estão clamando baixo demais. Clama mais alto, o Deus de vocês deve estar dormindo. Ah, mas Elias era maluco. Não, ele tinha ousadia do Espírito Santo de Deus. Sai daí, meio-dia, sai. Enche tudo de água aqui, encharca tudo de água, molha tudo. A Bíblia fala que a água corria em volta de tanta água. Senhor, para que saiba que Tu és Deus. Fogo.
Acabe queria matar Elias. O diabo quer te matar. O diabo quer te matar. Você e ele. É com uma irmã que eu estou falando aqui? Deixa o marido dormir, deixa os filhos dormir. É com o irmão que eu estou falando? Deixa a esposa dormir, deixa o filho dormir. É só você. É você e o diabo. Nada de medo, não. Vai para o lugar mais escuro da casa. Vai para o lugar que você tem mais temor. É na fraqueza que tu tem que achar força. E ali tu levanta um clamor. Senhor, na autoridade que tu me deste, a autoridade é essa que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para a minha vida, eu vou bater de frente com as trevas agora. Satanás, essa enfermidade se levantou, tu está tentando me intimidar. Os médicos tentam achar e não descobrem. Então eu sei que ela é espiritual, eu sei que tu quer me matar, eu poderia até deixar você me matar, só tem um problema. A vida não é mais minha. Eu entreguei para Cristo. É Ele que tem autoridade sobre a minha vida. É Ele que tem autoridade sobre a minha saúde. Então eu te desafio agora. Se tu for mais forte do que o meu Deus, me mata agora. Se tu for mais forte do que aquele a qual eu entreguei a vida a Ele, me mata agora. Está eu e você aqui. Se tu é mais forte do que o meu Deus, como você não é mais forte do que o meu Deus, tu vai pegar toda essa enfermidade, tu vai sair agora e bate de frente. Você vai ver que vai amanhecer o dia, você vai ver quem é vitorioso na batalha. É você. Você que é o vitorioso. Mas está faltando isso na vida do crente. Está faltando ele usar o cajado, está faltando ele usar a autoridade que Deus deu. Que por muitas das vezes o diabo tentou minar essa autoridade de Moisés. Tentou minar. Mas louvado seja o nome do Senhor que ele não conseguiu. Mas ele tem conseguido minar essa autoridade na vida de muitas pessoas. De muitas pessoas que têm se entregues a problemas pequenos. A tribulação, ela está vindo aí. Ela está vindo aí, irmãos. E tudo que eu e você passamos até agora é fichinha. E acredite no que eu vou falar para você. Senhor, quem pecou para ele estar dessa maneira? O pai ou a mãe? O Senhor fala, nem o pai, nem a mãe, mas para que o poder de Deus fosse glorificado, fosse manifestado nele. E agora eu vou falar uma coisa para você. Vai ter doenças na tua vida. Vai ter lutas na tua vida que não tem nada a ver com o diabo. Não foi o teu pai que pecou, não foi a tua mãe que pecou, não foi você. Foi só para o poder de Deus ser manifesto. Por quê, pastor? Porque alguém precisa ver. E ainda que alguém não precise ver, tá? No momento que a gente vai ali e se alista com 17 anos de idade, e com 18 anos de idade a gente se apresenta, a gente vai viver situações dentro do quartel, situações de batalha. Vão pegar a gente, vão colocar lá no Jericinó, lá dentro do mato, para a gente se virar lá, só que não é guerra, mas a gente vai aprender a atirar, a gente vai aprender a se defender, a gente vai aprender a comer bicho cru, a gente vai passar uma situação terrível lá dentro, numa situação que muitas pessoas naquele treinamento chamam por mamãe. Eu não chamei não, tá? Chama por mamãe. E por que a pessoa está passando aquilo ali? Porque lá na frente ela vai precisar de tudo aquilo que ela aprendeu ali. Então há batalhas que eu vou enfrentar lá na frente, que você vai enfrentar lá na frente, que você precisa de um preparo. Então o Senhor ele vai permitir que coisas aconteçam, para que você seja amadurecido na fé, para que você seja experimentado no Senhor. Quando nós vamos lá em Romanos 5, Paulo vai falar, justificado pois pela fé, temos paz para com Deus, e ele vai falar assim, olha, temos prazer também na tribulação. Tribulação o que? Luta, adversidade. Um homem de Deus, um servo do Senhor, usadíssimo por Deus, está dizendo que ele também tem prazer na tribulação. E qual é o prazer que a tribulação traz para a vida dele? Fala, a tribulação, ela gera em mim paciência. E a paciência, ela gera em mim experiência. Um exemplo, se você já foi curado uma vez pelo Senhor, e lá na frente vai se levantar uma outra enfermidade, você tem experiência com cura no Senhor, sim ou não?
Como é que você vai lidar com aquela enfermidade? Não, Deus que operou uma vez vai operar de novo. Se você teve uma manifestação maligna na sua casa, um vulto, né? Alguma coisa caiu, uma gargalhada, você ficou com medo, mas depois exerceu a autoridade, repreendeu, aquilo caiu por terra e vem acontecer lá na frente de novo, você teve experiência naquilo ali. Sim, o diabo veio para tentar te furar do lado, tentando trazer uma enfermidade. Entendeu? Eu me lembro uma vez, irmão, que a primeira casa que eu construí, eu comecei essa casa no dia 24 de junho de 2003. No dia 24 de junho de 2004, exatamente um ano certinho, essa casa estava completamente pronta. Eu consegui fazer uma casa e aprontar ela, que não precisava colocar nada, ela estava pronta, com rebaixamento, com piso, tudo a casinha dos sonhos, o pessoal não vai chamar de casa de boneca. Foi a primeira casinha que eu fiz, um quarto só, mas toda direitinha, toda bonitinha. Mas quando essa casa estava sendo construída, pessoas entravam no terreno para ver a casa. E é um terreno que eu comprei na época que muita gente cobiçava aquele terreno, mas não conseguia achar a dona do terreno, porque era um número que tinha, já estava apagado, e só tinha os números finais, não tinha o prefixo. E aí o que aconteceu? Eu peguei ali, fui criando vários prefixos, né? Eu fui criando combinações de número. Oi, tudo bem? Tá, o terreno que tem esse, não sei de terreno nenhum não. E eu fiz ali, acho que umas 500 ligações, combinando números, até que caiu na moça do terreno. E eu consegui comprar aquele terreno. Tá? Comprei até a um preço barato. E aí o que acontece? Pessoas queriam. E eu aprontei a casa. E no dia que nós mudamos para casa, tudo era novo. Eu tinha comprado os móveis, tudo novo. E a cama tinha sido montada no dia que eu me mudei. Então nós colocamos colchão novo, os lençóis novos, tudo novo na cama. E deitamos para dormir. E a esposa falou assim: estou sentindo um negócio andando na minha perna. Não, estou sentindo um negócio na minha perna. Ai, tá me mordendo aqui. Eu fui, acendi a luz, tirei o lençol, tinha uma formiga. Eu fui lá, matei a formiga e tirei. Apagamos a luz, fomos deitar. Ai, estou sentindo na minha perna de novo. Quando eu levantei, outra formiga. Aí quem deitou de novo foi eu, senti outra formiga. Eu falei: gente, o que é isso? Quando eu levantei, eu senti uma opressão, mas uma opressão tão fora do comum, mas uma opressão demoníaca mesmo. Eu falei para ela: pode levantar que é demônio. E eu levantei um clamor ali. Quando eu levantei um clamor, aquilo falou para mim assim: levanta aquele lençol de elástico, levanta o outro lençol. Irmãos, quando eu levantei, o colchão era begezinho assim, tá vendo? Você não via o colchão, era só formiga, mas era tampado de formiga, milhões e milhões e milhões, como se o colchão fosse um formigueiro. Não tinha como, foi montado naquele dia, o senhor sabe que é verdade que eu estou falando. Eu comecei a repreender, falei com ela: pega lá aqueles Baygon, aqueles, né, spray. Eu peguei, joguei na cama ali e comecei a pegar aquele lençol, comecei a esfregar ali, mas a gente tirou de pá, a gente tirou um bolo de formiga, de pá. Eu falei para ela: isso não tem explicação, isso é maligno, isso é obra de feitiçaria. E eu estendi a mão e falei: Senhor, quem me deu essa casa foi o Senhor. Quando eu comecei a construir essa casa, pessoas falaram que eu não ia conseguir, que eu ia levantar ponto de laje, mas que eu não ia conseguir. E eu disse que eu podia todas as coisas daquele que me fortalece, que eu ia fazer essa casa. E eu não admito, Senhor, demônio nenhum aqui na minha casa. Então aonde tiver um demônio oculto aqui, que saia agora em nome de Jesus. Irmãos, quando eu acabei de orar, tudo que é canto que tu podia imaginar saía lacraia. Começou a sair lacraia, mata aqui, mata ali, começou a sair lacraia de tudo que é lugar. Nós matamos mais 20 lacraias. E o Senhor me trouxe a memória que quantas vezes a obra sendo feita, eu tirava despacho de macumba na porta. Até uma macumba ali, eu pegava a capá, botava, repreendia. Mas viu como é que o diabo ele tenta intimidar? Uma pessoa comum, uma mulher ali: eu não quero essa casa não, eu quero sair daqui, não quero morar aqui não. Deus acabou de dar uma bênção. O diabo ele vem e tenta o quê? Intimidar. Dali para frente nunca tivemos problema.
nenhum. Nada. Mas olha como é que Satanás é. Olha como ele tenta intimidar. Você está entendendo? Mas foi usado o que ali? Autoridade. Autoridade. Aí as pessoas, elas leem a Bíblia. Elas leem a Bíblia. Olha que autoridade. Que poder. Olha como é que Deus usou Elias. Olha como é que Deus usou Eliseu. Irmãos, glória a Deus, Deus usou Elias. Deus usou Eliseu. Mas vou falar uma coisa para você. Elias não está mais aqui, nem Eliseu. Morreu, segue-se o juízo. Deus usou poderosamente Pedro. Deus usou poderosamente Paulo. Testemunho para as nossas vidas. Homens comuns, que sangram como eu e você, que sentem dor como eu e você, mas que creram, colocaram em prática e viveram o sobrenatural. Mas eles não estão mais aqui. Quem é que está aqui? É Pedro? É Paulo? É Tiago? Não, quem está aqui é você. Agora, tem alguém dessa época, tanto de Moisés, de Abraão, de Jefté, na época de Pedro, de Paulo, esse está aqui, que é o mesmo que exerceu, que deu autoridade a eles, que deu unção, que era esse sim que estava por trás das curas, estava por trás das libertações, estava por trás do feito do mar se abrir. Quem é o Senhor? Porque Hebreus fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. E agora eu quero mostrar algo para você. Você que está na live, você que está aqui, eu quero mostrar algo para você. Antes de Jesus ser assunto aos céus, abre lá em Marcos 16. Marcos 16. Eu gosto muito de um detalhezinho nessa passagem aqui. Amém? Vamos ler a partir do verso 14. Podemos? Amém? Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza. Agora olha para mim aqui, irmãos. Quando trouxeram aquele homem no telhado, e Jesus falou: perdoados são os teus pecados, e zombaram de Jesus, dizendo: quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Ele fala que é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Para que saiba que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo: esse levanta e anda. Esses discípulos que estão incrédulos viram isso. Esses discípulos que estão incrédulos viram Lázaro ressuscitar. E Yeshua ben Davi, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim. Eles viram o cego Bartimeu ser curado. Eles viram Jesus multiplicar pães e peixes. Mas por uma ausência de Jesus, por um instante, eles estavam incrédulos e duros de coração. Quantas pessoas nesse momento se encontram incrédulos e duros de coração? Deus não vai fazer, Deus esqueceu de mim. Mas o Senhor, com esta palavra, está jogando por terra a sua incredulidade e a sua dureza de coração. Com essa palavra, dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Eles creram em Jesus enquanto Jesus estava com eles. Quando Jesus foi assunto aos céus, não creram mais. Assunto aos céus, não, quando Jesus foi morto, eles não creram mais. Mas bem-aventurado que não viu, a Jesus ressuscita. Ah, eu vi Jesus ressuscitou. Ah, tá de brincadeira. Se a gente não vê, até que ele aparece para os 11. Versículo 15, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado.
Estes sinais seguirão aos que... Irmão, está claro, o sinal não vai seguir todo mundo, não. O sinal não vai seguir quem está dentro da igreja, não. O sinal não vai seguir quem é batizado nas águas, não. Os sinais vão seguir aos que creem. Irmão, o lugar de crer é na dificuldade. O lugar de crer é na dor. O lugar de crer é na angústia. É na adversidade, é ali. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E aqui que vem a parte tremenda. Pegarão nas... O que Moisés fez quando o cajado se transformou em serpente? Ele pegou na serpente e a serpente virou cajado. O Senhor está dizendo aqui, olha, quem crê em mim, eu vou dar autoridade. Não importa o demônio que se levante, vai ter autoridade. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Impõem a mão sobre os enfermos e os curarão. Se Deus te deu poder para colocar a mão sobre o enfermo, e o enfermo ser curado, se você estiver enfermo e você mesmo colocar a mão sobre você, e exercer essa autoridade, você não vai ficar curado? Entendeu? E às vezes a pessoa viaja, ela tem que ir em tal lugar, para aquela pessoa lá, né, aquele irmão, aquela irmã lá do monte tal, colocar a mão, porque aquela pessoa tem um dom da cura. A Bíblia está dizendo que você também tem, se crê. Porque os sinais seguirão os que creem. Então, se eu creio nessa palavra, e se eu tomo posse dela para a minha vida, eu vou pôr as mãos sobre onde está a enfermidade, é na barriga, eu vou botar a mão e ela vai sair. Mas olha o que acontece aqui. Jesus estava com os discípulos, deu autoridade, capítulo 9 de Lucas, capítulo 10, manda eles curam enfermos, expulsam demônios, mas aí Jesus morre, entra a incredulidade, Jesus aparece, outorga poder e autoridade, lançando a incredulidade deles por terra, mas Jesus some de novo. Jesus agora vai ser assunto aos céus. Olha aqui, ó, versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles não viram mais Jesus, não viram mais. Então o cenário estava propício a eles novamente ficarem incrédulos, sim ou não? Sim. Então eles tinham duas opções: dar lugar à incredulidade, porque eles não estavam vendo Jesus, ou colocar em prática a palavra que Jesus havia dado a eles. O que eles escolheram? Versículo 20. No versículo 19, Jesus foi assunto aos céus, todos concordam? Vamos ler o 19 de novo? Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Está claro que Jesus foi assunto aos céus? Então eles não veem mais Jesus, amém? Olha o 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então eles foram pregando, curando e libertando. Os sinais seguiam. A Bíblia fala que os sinais, lá o Senhor está falando esses sinais, versículo 17, esses sinais seguirão os que creem. Vamos ler o 17. E esses sinais seguirão os que crerem, amém? No 19 Jesus sobe, no 20 eles saem, eles creem. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles Mas o Senhor não tinha sido assunto aos céus? O Senhor não sentou à destra do Pai? Eles não estavam vendo, mas o Senhor estava com eles. Minha irmã, você que está sofrendo de dor aí, você não está vendo, mas o Senhor está contigo. Meu irmão que está sofrendo, o Senhor está contigo. Aos irmãos que estão aqui, nós não estamos vendo, mas o Senhor está contigo. E ia, aleluia, eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra. O Senhor ia confirmando a palavra. Quando você orar, irmãos, ora assim, ó, sobre a palavra do Senhor que disse que me deu autoridade.
sobre a palavra do Senhor que disse que me deu poder para curar, sobre a palavra do Senhor que me deu poder sobre os espíritos malignos. Eu oro agora sobre a palavra do Senhor, e o Senhor vai estar ali confirmando a palavra dele na sua vida. Você quer ver uma coisa? Existe uma coisa aí que até irmãos estão aderindo ao que os médicos estão falando. Acredite que eu vou te falar. Irmãos aderindo ao que os médicos estão dizendo. Essa questão de você ficar preso na cama, você não consegue mexer um músculo, você não consegue mexer nada, você fica preso, não consegue falar. Quem já viveu isso aí, levante a mão. Já viveu, né? As pessoas têm procurado o médico para ver isso. O médico tem falado que o nome disso é apneia do sono. Não é apneia do sono, só que tu está acordado. A apneia do sono não é nada espiritual, não. Só que a tal apneia do sono, você não consegue falar, mas se você repreender na mente, está repreendido na autoridade que é no nome de Jesus, o que é que acontece com a apneia do sono? Ela acaba na hora. Então é algo físico, é a apneia do sono, mas se você repreender, cai por terra. Se é a apneia do sono, que opressão maligna é essa que tu sente? Porque tu sente a opressão maligna. Amém? Mas vamos falar para quem crê que isso é demônio, e é. Entenda bem, ele subiu em cima de você, ele travou o teu corpo, ele travou os teus braços, ele travou a sua perna, ele travou a sua boca. A esposa pode estar do lado, o marido do lado, tu não consegue com um dedinho tocar nele. Então é notório que o demônio está em cima de você, sim ou não? Sim. Por que que ele não te matou? Se ele está bramando como um leão buscando a quem possa tragar. Por quê? Porque alguém mais forte do que ele está ali. Você não viu. Você nem sequer sentiu. O que tu está sentindo é opressão. Mas você repreende na mente. Aquilo vai embora sem deixar um arranhão em você. Sem deixar um único arranhão. Será que às vezes o Senhor não está permitindo que aquele demônio toque, que ele te trave, que ele tampe a sua boca, para você ver que há um demônio lutando contra a tua vida, mas que ele não tem poder sobre você? Será que Deus não permitiu que aquilo acontecesse só para você ver que aquele demônio ele não está ali só quando te travou, não. Ele está ali quando você dorme, quando você acorda, quando você come, quando você sai, porque eles estão ao derredor. E Deus ele permite que se manifeste só para mostrar para você que o tempo todo ele te guarda, que o tempo todo ele te livra. Mas às vezes você esquece, eu vou permitir ele sentir esse demônio, eu vou permitir sentir, para ver que ele está aí, mas ele não tem poder sobre você, porque eu estou contigo. Talvez a pessoa não entende, por que, pastor? Aconteceu isso comigo, eu fiquei preso na cama. Se não tem brecha, se não entrou anátema dentro de casa, é só para Deus te lembrar que Ele está contigo. É só para Deus te lembrar que esse demônio não tem poder para fazer nada. Ele travou o teu braço, travou tua perna, travou tua boca, mas não te matou, não tocou em você, não te deu um arranhão. Aí Deus ele quer te mostrar algo com isso também. Só um segundinho, já vamos falar. Se você não consegue falar, porque o diabo tampou a tua boca, e você só pensou, e no pensamento você repreendeu, e eu agi, dirá se tu abrir a tua boca, dirá se tu bater de frente com ele. Entendeu, irmãos? Se no pensamento você está preso, está travado pelo demônio, e no pensamento eu agi, dirá se tu clamar. Clama a mim e responder-te-ei. Fala, varão. Não dá, tem como o irmão vir aqui para poder o pessoal da live ouvir também? Você falou essa situação, eu lembrei do sono, mas só que já aconteceu comigo acordado. Tipo, foi a primeira vez que eu fui no Complexo Enisinó lá em Bangu. Sim. Aí eu lembro que a gente, lá é separado cela de crente e não crente, né? Eles separam lá dentro. O pessoal da facção, o pessoal que não é, que é da igreja. Aí a gente foi, só que eu não sabia disso, eu entrei com o pastor, a gente foi orar, os irmãos que estavam enfermos, que eram os crentes, né? Éramos lá e tal. E aí quando a gente saiu, falou, vamos orar, que um cadeirante chamou na outra cela pra orar. Aí a gente foi orar na outra cela.
Aí quando eu passei no corredor, e aí tinha a porta, né? Quando eu fui entrar, um demônio na minha frente apareceu e eu bati nele como se eu tivesse batido numa porta. E ele falou assim, aqui você não entra. Só que deu aquela, fiquei meio assim, meio que zonzo, dá uma sensação de ruim, né? Aí eu peguei, eu não consegui, o senhor falou, não consegui falar, mas em pensamento eu falei, eu vou entrar em nome de Jesus. Mas eu sei que ele sumiu, saiu e eu entrei. No pensamento, e eu não abri a boca. Mas Se no pensamento, que Deus ele tem poder de saber o que a gente está pensando. Se no pensamento Deus age, dirá se a gente começar a abrir a boca dentro de casa. Ah, mas pensar que a gente é maluco. Pensaram que Elias era maluco. Acabe queria matar Elias. Ele entra dentro da sala de Acabe. Desafio Deus de Acabe. O cara que quer matar ele. Então imagina um cara de fuzil te caçando para te fuzilar e tu vai ao encontro do cara. Ah, eu tô aqui, ó. Tu é maluco, sim ou não? Sou louco, mas os loucos acharão um caminho, diz a palavra. E os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, um soldado para cada profeta, já são 900. Mais Acabe com a sua guarda, mais o povo, botar aí milhares de pessoas que estavam ali. E o camarada sozinho, a Bíblia diz que não tinha ninguém com Elias, aos olhos humanos. Na verdade tinha um só com Elias, que não precisava ter mais, o Senhor. Se tem o Senhor, irmão, não precisa de mais ninguém. E Elias começa, eu vejo essas passagens, eu fico assim, falo, meu Deus, são passagens que eu não me canso de ver. Baal, Zebub, Baal, Zebub, Baal, Zebub, nada. Ele é só um instantinho, imagina só, imagina a cena, tá? Fica, os caras girando em volta, Baal, Zebub, Baal, Elias, só um minutinho eles. Clama mais alto, ele deve estar dormindo. Ah, tá, Elias, Baal, Zebub, só um instantinho, que foi? Ele deve ser um Deus muito ocupado. Tu imagina a cena? Tu imagina? Pai, ele está ocupado mesmo, está ouvindo vocês não. Ele deve ter coisa mais importante para fazer. Meu irmão, ele está zombando. É crer muito em quem está com você. Por isso que eu gosto da palavra, sei quem eu tenho crido e sei que ele é poderoso. Sei quem eu tenho crido e sei que ele é poderoso. Clama mais alto. Tu imagina, meu irmão? Um monte de soldado ali, o povo querendo matar você. Ao alvorecer começaram a clamar, tipo 5 da manhã, 6 da manhã, meio-dia clamando. Sai daí todo mundo. Agora tá vendo o altar que vocês fez? Encharca de água. Irmão, onde está molhado não pega fogo. Aonde está molhado não pega fogo. Não adianta, você está no mato, vai fazer fogo, se a madeira estiver úmida, a palha não vai pegar. Encharca tudo de água, é muita ousadia, é confiar muito, é ter plena convicção, plena certeza. Senhor, para que saiba que Tu és Deus, nem terminou a oração, fogo desceu. Esse é o Deus de hoje também. Entendeu? Eliseu, quando recebe a capa, ele toca na água. Cadê o Deus de Elias? Agora é o Deus de Eliseu, que foi o Deus de Paulo, que foi o Deus de Pedro. Agora é o nosso Deus, agora é a nossa hora, agora é o nosso momento. Continua sendo o Deus deles, mas eles estão lá com o Senhor já. Nós estamos aqui numa terra que jaz nos malignos. Nós vamos sair ali fora daqui a pouco, legiões de demônio, tentando derrubar a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, o nosso ministério. Milhões de demônios lá fora. Eles estão lá, eles estão mordidos com essa aula, porque nessa aula pessoas vão usar autoridade e vai receber a cura, vai usar autoridade e cadeias vão ser quebradas. Então eles estão furiosos, revoltados. Mas agora não é mais o Deus de Elias, de Abraão, não. Agora é o nosso Deus, é o nosso momento, é a nossa hora, é a nossa experiência, é a autoridade outorgada a nós, para que você seja curado, seja liberto, seja restaurado, seja vivificado, seja um instrumento na mão do Senhor. Não recua, avança, bate de frente.
A dor aumentou, está aquela dor que tu não aguenta mais. Vira para o diabo e fala: isso é o máximo que tu consegue fazer, porque o meu Deus é maior. Eu me lembro uma vez, eu tenho que contar essa experiência, eu tinha muito cálculo renal. Era um atrás do outro, igual um gafanhoto. Era cálculo, não acabava mais. E aí um dia, eu estava de tarde com cálculo, atacou, eu falei: meu Deus do céu, cálculo renal é uma delícia, né? Quem teve aí sabe, é uma delícia. É uma dor, que se o cara fala assim: vou dar uma machadada na tua cabeça, vai melhorar, tu deixa. Pode dar, vai. E aí na época, era o pastor Júlio, que era meu companheiro de ministério. Ele ligou dizendo que não poderia ir para a igreja, que ele não estaria, que ele tem que trabalhar até mais tarde. Eu estava com muita dor, não tinha condição de ir para a igreja, já estava preparado para ir para o hospital. Aí eu levantei e falei: Senhor, chega, toda vez que me dá um cálculo eu tenho que operar, tu és poderoso, Senhor, para fazer eu botar esse cálculo para fora sem que eu tenha que operar. E outra coisa, o Senhor me chamou, não me chamou? Hoje tem culto, eu tenho que estar lá, então sobre a tua palavra que me dá poder, eu vou para o culto. Eu comecei a me arrumar, irmãos, o culto era 7h30, foi um culto de quarta-feira. Eu comecei a me arrumar às 5 horas da tarde, tomei banho, não, 5 horas eu já estava arrumado, mas cheio de dor. A esposa olhou e falou assim: tu vai para o médico, né? Eu falei: não, eu vou para a igreja. Ela: como? Eu falei: eu vou. Ah, então eu vou tomar banho rapidinho que eu vou com você. Eu falei: eu vou na frente. Irmãos, eu fui na rua andando assim, ó, eu botei a Bíblia aqui, ó, fui andando assim, eu não aguentava dar um passo firme, eu ia: pastor, tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem. Abri a igreja, sentei lá, dobrei o meu joelho e comecei a orar. A lágrima pingava de dor. Crise renal, quem sabe tem. O homem grita fininho: ai! E eu ali, chorando. E os irmãos chegando: tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor? Deu a hora de começar o culto. Irmão, quando eu levantei, que eu pisei, tinha um degrauzinho, que eu fiz assim, que eu botei o pé, como se você desligasse o interruptor, aquela dor desligou. Irmão, mas foi um culto de tanto poder. A Patrícia lembra desse culto, que eu contei o testemunho, mas foi tanto poder derramado naquela igreja, naquele dia, que eu falei: o diabo queria que eu perdesse isso. No outro dia de manhã eu acordei, fui urinar, a pedra, pum, saiu. A fé, irmãos, ela tem que ser exercitada. Nós temos, a fé é um exercício. A fé, ela foi dada, mas você não sabe manusear ela. Você não sabe. Então você tem que começar a praticar. Você tem que começar a colocá-la em prática. Você só vai ver o poder de Deus quando você começar a usar ele. Buscar, invocar, viver essa experiência com o Senhor. E eu encerro essa aula com o texto que nós lemos: vos dou poder para curar enfermos, para expulsar demônios, pegar serpente e escorpião, e ainda que beba algo mortífero, nenhum mal lhe sucederá. E por que não fechar com Hebreus? O Senhor mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Eu não sei qual é o tamanho da hierarquia do demônio que se levantou contra a tua vida, a potestade, o principado, os cabeças de legiões, mas eu sei que o meu, o seu, o nosso Deus é infinitamente maior do que qualquer investida do diabo. Eu gosto aqui, ó, abre aí, Romanos 8. Eu gosto muito. É dor? É enfermidade? É aflição? Amém. Romanos 8:37. Todos abriram? Amém? Respira fundo, respira. Agora solta esse versículo com toda a força que tu tem na garganta. 1, 2, 3 e...
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. De novo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Na enfermidade, na aflição, na perseguição, na afronta, em todas essas coisas, nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E diz mais: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Ou seja, se ele foi ao extremo de entregar o seu filho, como que ele não vai nos curar? Como que ele não vai libertar? Que essa enfermidade que te assola cai por terra agora na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Que você tome autoridade, postura de crente, de servo, de serva do Senhor, postura de quem recebe a bênção, de quem crê, para que os sinais te sigam. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Botar uma mão e diga aqui para poder cantar um louvor e encerrar esse período aí com a glória do Eterno. Amém? Creio que Deus falou com alguém hoje. Amém? Falou comigo, falou com você? Amém? Deus abençoe.